Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta. Mais um Rotas da Seda, mais uma terça-feira, né? Que a gente se encontra aqui para conversar um pouquinho sobre esse nosso universo da seda. A gente fala das nossas alegrias, dos nossos encontros, dos nossos aprendizados. Vamos ver quem está entrando aqui. Mônica, boa tarde. Ó, a Rê, minha parceira, já vai pedir para entrar aqui também. Celi, Malu, Drica. Que bom que a gente pode se encontrar hoje. Eu peço desculpas, semana passada a gente acabou cancelando a live muito em cima da hora, porque eu não estava passando muito bem, né? Eu achei que eu ia melhorar e não melhorei. E aí eu falei, não vou ter condição. Então assim, eu peço desculpas para vocês, porque realmente não deu certo. Chegou, a Eliana tá aqui, Regina, Eli que deu uma live tão legal pra gente outro dia com Alt. Eli se inspirou tanto que assim, eu só fico pensando nas roupas que eu vou fazer com os tecidos que eu tô tirando um pouco do armário esses dias, que agora parou de chover, né? Oi, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, te ouvindo muito bem. Nossa, cheguei, consegui sentar. Frio Tava aí? chovendo. Ai, achei que você tava com aquela echarpe preta que você publicou essa semana. Tava Ah, muito linda, é um batique, né? Eu achei de uma delicadeza, eu achei de uma, assim, eu acabei uma entregando, elegância. Oi? já entreguei. Já entregou. Estava muito Ela ficou bem linda. bacana, né? Ficou Bem simples e bem, assim, eu gosto porque ela é bem versátil, combina com tudo. uma Eu quero ver que presença, né? eu faço uma pra mim. Eu tô de Sharp hoje, mas é inteira preta, ó. Mas ela não tem nada de Ah, seda. É entendi. é diferente. É é um lencinho que eu gosto sempre de colocar, mas hoje não tô com alguma coisa que eu fiz, não. Hoje tô Ah, sem. então Mas tá eu já legal. Não, hoje eu tirei falei, uma antiga, que faz tempo que eu não usava. Falei, vou dar uma colorida assim para dar um astral. Então tá bom, deixa eu melhorar só um pouquinho minha câmera, que eu acho que eu tô com a cabeça eu cortada. Pronto, tô torta, mas assim, se melhorou. não é assim, Deixa eu colocar. é uma opção boa ficar com isso daqui, mas não tem outro jeito, né? Então vai assim mesmo. Eu tô toda descabelada, nem me arrumei direito, mas ai, cheguei Não, agora. vamos em frente. Eliana, todas nós ficamos lindas de Sharp, não tenho o que dizer. E eu assim, eu confesso assim que eu estou aqui um pouco produzida por causa de vocês, porque eu estou morrendo de calor, eu estou com ar-condicionado aqui no talo, porque tá um calor que eu estou com medo de vir chuva mais aí, viu? E Tá muito quente. aqui quem tá em São Paulo deve saber, tá bem friozinho. Deve estar agora uns 16 graus. Então, tá bem o típico dia de tarde de outono, né? Tá, joia. Acabei de conseguir ligar meu computador aqui para ir interagindo com o pessoal. Gente, hoje eu entrei como SC Jordão, tá? Porque eu não sei o que aconteceu com o do Simone Jordão aqui, da Arte em Seda, não vai. Então, vai a Simone, pessoa física. Ah, um beijo para todo mundo que está aqui. A minha amiga acabou de mandar uma mensagem. A Lê ela trabalha com tratamentos de ozonioterapia. Eu sou apaixonada. Eu trabalho com ela, né? Alguns dias, assim, bem pouco. E ela colocou aqui. Ah, Ai, boa tarde, gente. É legal estar aqui de novo, batendo um papo com vocês. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, nesse último mês com relação ao Dia das Mães. E também, como eu conversei com a Simone essa semana, sobre os nossos perrengues em vender, né, Si? Assim, em questão. é que assim, engraçado que conversando com a Rê sobre essa experiência dela, que aí assim, eu vou até ficar quietinha aqui, que ela tem muita coisa para contar, mas a gente começou a falar assim, puxa, como é importante a gente ver que pintar seda não é só pintar e entregar o lenço, pintar e entregar encharpe, ou às vezes a gente faz isso e fica esperando aquela compradora chegar de algum lugar e ela não vem nunca.
né? Ou o que será que eu estou fazendo errado ou não estou fazendo, e nem nada, né? Então, assim, aí a gente começou a brincar e falar, puxa, mas dá para fazer tanta coisa, né, com esse conhecimento que a gente tem. Porque, assim, quando a gente fala em jornada, desde o comecinho, quando você não sabe nem pegar o pincel mousse, até o ponto que você chegou hoje, teve um caminho aí que foi todo seu. Teve um caminho que coisas deram certo, coisas deram errado, se aprendeu, né, tal. E Verdade. chega num momento que a gente precisa entender que todo esse nosso conhecimento, ele tem um valor muito grande. E que, de repente, você fala assim, nunca estou pronto, não, eu não sou professora, ou eu não estou pronta para colocar. Será que você não tem nada mesmo para compartilhar? E aí agora eu fico quietinha, que eu vou deixar recontar, porque nessa história de compartilhar, ela vai compartilhar com a gente o que aconteceu com ela, com um pedido aí que veio no Dia das Mães. E depois a gente continua o papo aí com outras possibilidades que a gente consegue aí nesse nosso trabalho tão bonito da Cida. É Rê, um, com você. é um trabalho bem bacana mesmo. Eu, em fevereiro, uma cliente que tinha me pedido um lenço e o Sharp um ano atrás, um ano e pouco atrás, ela é diretora de uma escola aqui em São Paulo e ela havia comentado comigo a possibilidade da gente fazer um trabalho com as crianças para o Dia das Mães. Mas ficou no ar e passaram-se algumas semanas. No final de abril, bem em cima do Dia das Mães, que eu vou falar, porque a gente tem que ter um tempo para fazer, né? Mas deu tudo certo. Ela acabou me contatando se a gente conseguiria fazer esses trabalhos com essas crianças, né? De início, como ela tem desde o berçário até o ensino fundamental 2, eu acho, ela tem um médio também, vai até o ensino médio. Ela falou assim, olha, normalmente, todos os anos, a gente tem aí umas 70 crianças, 80, querendo fazer o presente do Dia das Mães. Normalmente os pequenininhos. E eu falei, tudo bem. Aí eu corri atrás, né? E expliquei tudo para ela, como que a gente poderia fazer se fosse seda, né? E da dificuldade que eu teria de vaporizar todos esses lenços. Pensei na técnica do secador do micro-ondas, que é muito mais fácil, né? E dei a possibilidade de fazer um tecido sintético para deixar esse valor um pouquinho para baixo, porque a seda pura, ela é mais cara, a gente sabe disso, né? E fazer um lenço, nem que for pequenininho, né, de 50 por 50, na seda pura, ele teria um gasto maior, né? A escola teria um gasto maior. E aí eu mostrei a possibilidade da gente fazer esse trabalho com a sintética, já que eu estava trabalhando com sintético. Mas eu ainda acho hoje que, na verdade, se eu tivesse feito com a seda pura, eu ia ter, eu ia ser muito mais rápido, né? Porque o tecido sintético, na verdade, você tem que pintar, esperar secar e fixar ele no ferro a vapor. E não foram 80, foram mais de 110 lenços. Então, eu fiquei aqui 3 dias esperando secar para poder fixar todos esses lenços, né? Fixar a cor, para depois lavar e depois passar tudo de novo. Então, o trabalho foi muito maior do que eu imaginava. O valor é menor, né? No caso, para o colégio ia ser menor. Mas o trabalho que eu tive foi muito maior. Mas fora a questão do trabalho em si, eu não imaginava como isso pudesse mexer tanto comigo. Como é que Porque, você se sentiu autoridade em ensinar a fazer não, arte, eu nem, em em nenhum ser a momento, mestre? então, em Como é nenhum que foi? momento eu questionei a coisa de eu vou ensinar, né? Porque lá, eu peguei tinham bebês de 1 ano, né, no berçário, que também queriam pintar. A gente tinha que fazer um trabalho com eles para eles entregarem para as mães.
Então, cada professora pegava esse bebê no colo, colocava o negocinho de tinta, né? O conta-gotas na mão e ele apertava em cima do lenço. Então, deixa eu ir lá atrás para depois falar para vocês como que eu imaginei fazer um trabalho. Porque assim, eu fiquei pensando, se a gente for usar um conta-gotas desse de pingar e colocar tinta no copinho, eu vou acabar derrubando esse copo e esse conta-gotas vai ficar uma meleca, né? Vai virar tudo. Eu falei, eu tinha que fazer uma coisa prática. Então eu fui até aqui em São Paulo a gente encontra de tudo, né? E eu sabia que ali atrás da Igreja da Sé tem um local que vende, tem várias lojas que vendem produtos para fazer coisa para sabonete, para aromatizador. E eu queria algum tubinho que fosse pequeno de conta-gotas, mas que fosse um tubinho, que eu pudesse colocar ali dentro e ela pudesse apertar, né? Então, eu fui até as lojas, comprei esses conta-gotas, né? Pequenininho, pude encher com aquarela aí, né? Dentro deles. Então, eles pegavam aquele frasquinho e já iam pingando. Facilitava eles não ficarem mexendo nem com a tinta, né? Se sujavam, mas a gente limpava com facilidade. E quando eu cheguei lá, eu tinha que levar alguém para me ajudar. Na hora, assim, foi tudo muito corrido. Minha mãe foi comigo. A minha mãe me ajudou muito, muito, muito. Então, eu levei tudo para lá, né? Eu enchi os frasquinhos. Eu vou falar para vocês que eu comprei muita aquarela. Eu não deveria ter comprado tanta. Mas tá aqui, eu vou usar. Você fez tudo no sintético, né, Rê? Sintético. E mais fácil, né? Eu queria um tecido que fosse bem fininho e bem com uma seda, né? Eu encontrei no Brás esse tecido, comprei. E o problema foi, eu tive que cortar mais de 110 lenços na mão, porque o tecido sintético, você não faz assim como você faz com a seda. Eu puxei fio de 36 metros de tecido. Então, eu puxava todos os fios e depois ia cortando de 50 por 50. Então, eu fiquei com a minha mãe, assim, vários dias cortando. Esses lenços foram para minha costureira. Ela passou bainha em tudo e ela não conseguiu, foi para pintura sem bainha. Quando voltou para cá, eu fixei a tinta depois que ela foi fazer a bainha desses lenços. Então, foi um trabalho assim, eu deixei a Jana de cabelo em pé, né? Ela ficou louca, porque ela passou assim... Na costureira, né? Passou uma semana trabalhando fora e dentro de casa. Então, ela ficou assim, maluca, né? Eu assim, eu preciso disso para logo. Mas o trabalho lá foi muito envolvente, porque eu não conhecia essas crianças. E quando você chega lá, eu cheguei lá nos 2 dias... no primeiro dia eu cheguei lá às 7h20 da manhã. Já tinham crianças, bebês, criancinha, né? Que a mãe já deixa para ir trabalhar. Aí, logo que eles entraram, a professora levava eles até uma sala de arte que a escola tem. Uma escola maravilhosa, uma escola extremamente inclusiva, né? E aí, a cada meia hora, um grupinho entrava, pintava os lenços. Eu falava para eles que eu ia enrolar esse lenço, enrolar ele bonitinho, como se fosse um pãozinho, passar um elástico. Eles iam dar só uma borrifadinha de água. Então, eu levei vários frasquinhos com vários borrifadores pequenos. E depois eles iam colocar ali a cor que eles quisessem. Então, essa cor ia ser aquilo que a imaginação deles ia mostrar naquela hora. Mas isso então, você está falando do turno dos pequenininhos, né? Isso. Ou foi geral? Na verdade, foi até o Fundamental 2. A gente pintou desse jeito. Porque eu não tinha tempo de pegar esses lenços e colocar um bastidor. Eu não tinha tempo, eu não tinha bastidor para isso naquele momento, né? Então, só para o pessoal entender, você pegou faixas etárias enormes, né?
E para cada uma delas, você teve que trabalhar de uma maneira diferente para conseguir chegar E, na idade, na maturidade, né? No na que era. verdade, para os maiores, a gente não queria um trabalho onde eu pudesse enrolar o tecido, fazer aquele bolinho e colocar tinta. Ela falou assim, Regiane, eu queria uma coisa diferente. Então, o que eu imaginei? A gente vai colocar esse tecido em cima de uma mesa, vai dar uma borrifada bem leve de água e a gente vai utilizar um pincel, né? Eu levei o pincel mousse para os maiores e eles puderam pintar aquilo que eles quisessem, né? Esta escola, sendo muito inclusiva, ela tem algumas crianças e adolescentes com síndrome de Down, autismo, e eles são encantadores, né? Por mais que eles tivessem um pouco de medo, assim, de receio, eles fizeram trabalhos lindos, lindíssimos. Então, o que eu tive que pensar nesse momento? Com as crianças, como eles fizeram um trabalho enroladinho, eu precisava secar aquilo. O que eu fiz? Antes de cada um pintar, nós colocamos o nome dele neste tecido, nesse lenço, para que não ficasse perdido no tempo, né? Imagina, como que eu vou saber? Então, nós escrevemos o nome com uma caneta que não ia sair, né? Eu utilizei a caneta preta normal que a gente usa. E depois de cada trabalho pintado, eu coloquei dentro de um saquinho e dei um nó. E trouxe para minha casa todos esses bolinhos úmidos, molhados. Aí eu cheguei aqui na minha casa, na garagem, estiquei um plástico gigantesco, tirei do saquinho e coloquei um do lado do outro para poder secar, para mim depois fazer a fixação. Então foram vários, foi um processo muito grande, né? Não é você ir lá pintar o lenço e ele tem que secar. Então eu fui fazendo isso. Com os maiores, este lenço estava esticado na mesa. Então eu precisava fazer alguma coisa para isso secar, para mim não trazer isso úmido para casa. E nessa sala de artes, né, eles têm uma sala de arte que eu falo que ela é um show para qualquer artista, né? Porque é uma sala com uma parede de vidro gigantesca, então tem uma claridade maravilhosa. Então, nesta sala de arte, tinha uns varais, onde as professoras colocam o trabalho de alguns alunos. Eu falei assim, eu vou usar esse varal para me ajudar. Porque eu fui lá numa quinta, numa sexta, e depois voltei na semana seguinte, que faltaram alguns alunos. Ai, deixa eu fazer um parênteses. Eu via recorrendo com esse negócio todo, gente. Assim, ela tá falando dessa calmaria que foi, levou e tal. Assim, eu acho que foi um perrengue. Foi. Foi um Até, só comentando aqui, né? A Drica está falando que imagina o trabalho que você teve e que as crianças com inclusão realmente amam as pinturas, né? Você tinha feito isso antes já? Oi? Alguma vez na sua vida você tinha feito alguma coisa parecida? Não. Não, mas assim, Eu nunca fiz. eu fiquei boba de ver como as crianças amam pintar. E o trabalho delas, e assim, a escola fez o seguinte, por exemplo, naquela escola tem vários irmãos, um numa sala, outro na outra. Então, o que foi legal? A mãe quis um presente só. Então, vieram os dois irmãos e os dois pintaram o mesmo lenço. Então, eu coloquei o nome dos dois no lenço e eles pintaram o mesmo. Então, foi um trabalho incrível. E aí, muitos deles falavam assim, e agora? Aí eu falei, bom, o lenço tá aqui, ele tava torcidinho, pingando. Eu falei, eu vou colocar ele dentro do saquinho, ele vai dormir. Quando ele vier para cá, ele vai estar todo bonitão. Só que eu não tinha como mostrar para eles. Então, alguns lenços eu fiz de amostra, aí enrolei, aí tirei o elástico e falei assim, olha, vai estar desse jeito. A gente não sabe que desenho vai aparecer. E, na verdade, a gente não sabe que desenho que aparece, né? E eu falava para eles assim, quanto mais tinta você pôr, menos desenho vai aparecer, porque vai ficar aquela coisa chapada, né? Alguns deles ficaram bem assim, outros não. E
O dia foi passando, eu fiz na quinta-feira, fiz na sexta, o dia todo. E para os maiores, como eu tinha que esticar, eu levei secador de cabelo. Quando eles acabavam de pintar, normalmente vinham 3, 4. Eu pedia para eles segurarem assim. Um segurava uma das pontas, né, em 2 pontas, e o outro amiguinho nas outras 2 pontas. E eu vinha com o secador de longe, secando, para esse lenço ficar úmido. Porque eu não conseguia colocar ele no varal, porque ele ia escorrer. E aí eu ia acabar o desenho. Então eu sequei com o secador, eles me ajudaram. Aí quando eu via que o lenço estava mais assim, já estava só úmidozinho e que não ia escorrer a tinta, aí eu colocava ele no varal. Então de quinta para sexta eles ficaram no varal. Na sexta-feira eu cheguei lá, de manhã ela falou, olha, aqui ninguém entra. Aí eu dobrei e trouxe para casa. E os de sexta-feira, que eram menos, né, eram menos alunos, eu sequei lá tudo sequinho, bonitinho, trouxe seco para casa, né, dobrado no saquinho, para fixar ele em casa. Então, assim, foi um trabalho, eu achei que fosse mais fácil. Então, foi um trabalho muito grande. E o problema não, tem uma coisa, eu não posso entregar um lenço para uma escola falando assim, olha, escola, o lenço está aqui, tó. Eu tenho que entregar ele embalado. Eu tenho que entregar ele com um tag, né? Eu tenho que entregar ele com uma etiqueta falando da escola. Então, eu mandei fazer um tag especial para ele, com o logo da escola, com os dizeres que a escola queria, com o meu logo atrás. Eu fiz um outro tag escrito D para, com o meu logo atrás. E aí, ficava inviável a gente colocar em caixinhas, né? Por causa do custo. Porque tudo é custo, né? É custo, ainda mais escola. A escola briga bastante por isso, todos nós, né? Aí deixa eu ler um comentário aqui que eu adorei. Regiane, você ganhou muitos pontos no céu. A Vani falou aqui. E eu acho que eu vou estender os teus pontos para a Drica, que tem 14 salas e ela dá aula de crianças de 6 a 10 anos. A Drica, ela é de Petrópolis, muito né? legal. Eu tiro o chapéu para essas professoras. Porque não é fácil. E assim, eu acho que como você teve uma experiência, eu me coloco no teu lugar, eu nunca fiz isso, né? Eu tive assim, 2, 3, acho que o meu máximo de aluna dentro de um ambiente comigo foram 4 pessoas. Mas assim, 4 pessoas adultas que não derrubam a tinta, nem pegam o pincel, sei lá, né? A gente tem Mil que coisas. pensar. Na verdade, eu não fui atrás, né? Esse trabalho chegou para mim e eu fico assim muito agradecida, muito pela Ana, né? Que é uma pessoa fantástica, né? A diretora do colégio. E eu conheci lá alguns professores, conheci uma pessoa que trabalha com as crianças e um outro que cuida dos mais jovenzinhos. E eles me ajudaram bastante, levando os alunos para lá, depois indo buscar, ficaram ali junto. A Elaine ficou o tempo todo, ajudava as crianças também a pintar. Olha, vamos usar o vermelho, vamos usar o amarelo. Como é uma escola bilíngue, eles trabalhavam muito com o inglês. Então, olha, agora é o yellow, ó. Então, você vê que tudo tinha um pouco, um conteúdo também do que eles aprendiam, né? E da arte, né? Eu vejo que a escola tem eles têm esse foco muito forte com relação à arte. E eu, assim, adorei. Eu achei que eu fosse chegar aqui cansada. Não. Na verdade, na sexta-feira eu cheguei com todos os lenços da quinta e da sexta. E aí faltaram Mais uns 10. de 100 lenços, né? Para você passar o ferrinho em todos Então, eles. aí eu cheguei aqui na sexta-feira à tarde e peguei os lenços da quinta. Estavam todos molhados. Aí eu falei assim, agora lascou tudo, né? Aí minha mãe falou assim, peraí, pegou um varal de chão, eu abri os lenços, peguei o secador, sequei um pouco em cima e preguei eles, coloquei eles no varal. Alguns estavam assim bem úmidos, aí eu dei uma secada de longe assim com o secador, né? Só para dar uma... Aí eles secaram mais rápido e aí eu comecei a fixar a tinta.
Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não usei máscara, até que foi errado, não sei, né? Tem gente que utiliza máscara, eu não usei. Mas eu fiquei o sábado inteiro fixando tinta Sem e máscara. sem máscara, o dia todo. E aí eu comecei a abrir os lenços e eu ficava encantada. Eu falei, eu tenho que fotografar, né? Aí alguns deles até coloquei no post, parecia um jardim. Eu falava, olha que coisa mais linda, né? Que Foi bem gratificante. legal. Lavei, depois passei de novo. E aí, para colocar na embalagem, eu tinha que ter alguma coisa que fosse mais prática e ficasse bacana. E não fosse cara. Então, eu fiz a opção por trabalhar com aquele saquinho de organza. Você já compra pronto. Então, eu comprei no Mercado Livre os saquinhos de organza. E eu comprei quase 150 saquinhos desse branco, né? Que ficou bem bacana. Então, eu dobrei o lenço em 4, coloquei aquela tagzinha grande que a gente coloca com os dizeres, né? Que o lenço é um tecido assim, assim, assim. A gente tem que, na primeira lavagem, pode soltar um pouquinho de cor, que no tecido sintético solta bem menos. Bem, E aí coloquei toda a etiqueta, comprei uma embalagem muito bonita, eu não fotografei, não sei por quê. Eu comprei uma caixa de papelão com bastante flores, 2 caixas gigantescas. E coloquei todos os trabalhos dentro, né? Dividido por Fundamental 2, Fundamental 1. Fiz uma tabela de nome com todos os alunos. Foi um trabalho de formiguinha, mas eu falo para vocês, o que mais valeu a pena foi conhecer cada criança que estava ali naquela escola. Eles são muito fofos, eu acho que cada um trouxe colocou ali um pouquinho de amor. Eu falava assim, olha, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai pintar um tecido. Um deles, um menininho, falou assim, o que é lenço? Eu falei, lenço é esse tecidinho branco que a gente coloca aqui no pescoço para ficar chique. Aí até a professora dava risada. E a gente vai fazer para mamãe. Que cor que a sua mãe mais gosta? Aí um deles, ai, a minha mãe adora verde. Ai, a minha mãe não gosta de amarelo. Eu falei, então a gente nem pode usar amarelo. Aí a irmãzinha, mas eu gosto de amarelo. Né? Eu falei, então, deixa aí um pedacinho de você. Aí ela jogava amarelo. Então, isso daí é envolvente. Gente, eu fiz tudo isso porque essa sala de artes não tem cadeira tamanho normal. É tudo cadeira pequenininha e banco para criança e a mesa para criança. Então eu fiquei agachada o tempo inteiro, né? Sentada no banquinho. Foi muito legal, porque você fica do tamanho deles, você conversa com eles. Eu acho que a psicologia me ensina um pouco disso, né? Eu sou psicóloga de formação, então para mim foi muito gratificante. Eu falo que não foi um trabalho, foi uma experiência muito boa, muito, muito, muito. Eu fico bem ah, feliz. Até falei para a Ana, falei, a gente pode fazer com lenço em seda agora, né? Sei lá, tenta inventar alguma coisa, fazer para o eu ia menino te menor. perguntar, se você tivesse que fazer alguma coisa diferente nesse processo, o que que você faria de diferente? Desde a hora que você recebeu o convite até esse desenvolvimento todo, você mudaria algum material ou faria em etapas diferentes? Conta pra gente assim, Eu qual faria foi em a tua seda pura. conclusão? Isso é jornada e isso é Então, aprendizado. olha, eu faria em seda pura. Por quê? Porque se eu levar um micro-ondas, eu consigo fixar em Na hora. vários na Pegava hora. os lencinhos prontos da Roberta aí, né, Roberta? Tá vendo? Ó, Então, sem é uma lencinho. opção assim. Na verdade, eu até ia conversar isso com a Roberta, mas na hora não deu porque não tinha tempo. Mas é uma opção. Eu quero levar para um colégio aqui, né, em São Paulo, que eu conheço. E se eu tivesse lenços com bainha de 50 por 50 em seda pura, eu teria feito em seda pura. Cobrado ali um pouquinho mais,
Mas teria levado um micro-ondas. Eu acho que a escola também tem micro-ondas. Se não me engano, tem 2 ou 3 por conta dos... Porque os alunos almoçam e jantam lá, né? 5 minutinhos é rápido, né? Não é uma coisa do outro Um mundo. minuto. 2 minutos, né? No caso de um lenço maior. É, Então, menos por ainda. quê? A gente economiza na tinta. Porque a tinta para tecido sintético é mais cara. E com 3, 4 cores do tecido da tinta para seda pura, vocês sabem que vocês fazem um monte de cores, né? Tanto é, eu não levei todas as cores do sintético. Eu levei 6 cores: o amarelo, a alface, o pink, o vermelho, o azul, o pavão e o pavão. 6 cores eu levei. Não dá para você levar todas, sem condições, porque na hora de misturar, você acaba fazendo outras cores. Então, eu posso ler umas perguntas aqui, enquanto você toma uma aguinha aí? Mas A Drica fez vários comentários. Ela é professora de artes, ela transita aí nesse meio de escola e tudo e tal. Tá? Mas ela perguntou aqui se você não acha que com vaporizador teria funcionado fazer lá, né? A Rê tem o vaporizador, você fala aquele de tube, né? não tem Ela condição. tem, mas eram mais de 100 lenços, né, Rê? Mais de 110. Olha, não, por quê? Porque o vaporizador, você pode colocar 10 metros de tecido corrido, tudo bem. Você poderia colocar ali 50, 50. O vaporizador de 1,5 m, você não consegue usar 1,5 m, você tem que usar menos. Então, você só conseguiria colocar 2 de 50. Se você colocar ali 10 metros, você vai ter bastante lenço. Mas você tem que ficar vaporizando ali 4 horas. Então, e outra, para você fazer um trabalho e colocar no vaporizador, ele tem que esperar, você tem que esperar secar, né? Para você esperar secar, não tem condição, porque eu tenho muito aluno, eu não poderia colocar esse tipo de trabalho num bastidor, eu não tenho bastidor para isso. E como Não, que e você vai secar? outra coisa, a seda, qualquer gotinha, qualquer coisinha que cai, você acaba perdendo o trabalho também. Quando é uma peça, duas, que é uma coisa que a gente faz, é uma coisa mais controlada, né? Você tá ali e você vê. Mas e se você estraga o trabalho do menino? Então, se você coloca um trabalho desse, por exemplo, você pinta esse bolinho que eu tô te falando, esse trabalhinho enroladinho, em seda pura. E você coloca ele num saquinho. Uma que já vai melecar tudo e você não vai ver que cor que tem ali mais. Outra, você vai chegar aqui você tem que esperar esse trabalho secar, abrir e secar. Bastidor eu não tinha. Como é que eu ia fazer por dia? O meu tempo lá era pequeno. Se ela falasse assim para mim, olha, você tem 10 dias para fazer. E por dia você vai fazer 10 lenços, eu levo 10 bastidor por dia. Chego aqui, espero secar, no dia seguinte tiro o lenço, levo mais 10 bastidores. Eu não tinha essa possibilidade. Mas, por exemplo, ela que dá aula e vai querer fazer esse trabalho com o aluno, vai ser ótimo, porque um dia ela coloca um grupo, secou, ela tira do bastidor, já enrola no papel, né, para poder fixar, porque aí o aluno pode fazer o que ele quer no trabalho. Eu conversei muito com a Ana sobre isso, né, Ana é da escola. A Ana é Ana é da escola. Aí ela falou assim, Rê, não tem como ele fazer um desenho com pincel? Eu falei, tem, mas a gente não tem tempo hábil para isso. E eu não tenho como esticar 110 lenços, mais de 110, num bastidor. Como que você vai... E para criança, porque assim, às vezes a gente trabalha na seda solta, né? Mas criança é difícil você ter esse controle do pedaço por mais 50 por 50, que é um bom tamanho, não é um tamanho pequenininho assim. E eu vou falar uma coisa para vocês, outra coisa legal. Eu comprei um tecido que tem 1,40 m de largura, que é o básico que a gente compra. Vamos lá. Se a gente corta um lenço, dois pedaços 70 por 70, que dá 1,40, você nunca vai ter um lenço 70 por 70. Ele vai ser sempre menor. Quem trabalha com lenço sabe disso. Então, o que acontece? Quando eu tenho um tecido de 1,40, eu tinha 50 e 50. Ai, Regiane, vai sobrar 40 centímetros, né? Eu sempre cortei, todos esses 100 e poucos lenços eu cortei
55 por 55, 56 por 56. E ainda me sobrou uma fatia na lateral. Essa fatia que sobrou, eu fiz 6 echarpes. Eu pedi para os professores pintarem os dele, para poder dar para alguém. Eu pintei o para a mãe da Ana, né, que ela queria com as cores do logo da escola, e queria com o nome dos netos. Eu pintei um para a Ana, entrou na sala e pintou 2 para ela. Eu falei, não, vocês estão aqui, vocês têm que pintar o lenço de vocês, né? Só que como sobrou essa fatia, eu falei, vamos fazer os echarpes. Então eu peguei lá 1,60 por 40. Ficou um echarpe muito legal. Depois eu fiz a bainha, ficou muito legal. Eu fiz mais, acho que na hora de cortar um desses tecidos, o tecido ficou, acho que meio tortinho. Na hora de a gente passar o fio, o lenço, o tecido não estava assim, ele ficou assim, ó. Então, eu acabei jogando fora, separando aí uns 10 lenços. Aí eu peguei uns 3, que na hora de você fazer bainha, vai dar para você amarrar no cabelo, vai dar para você pendurar no pescoço. É que nós sabemos, você não vai poder entregar um lenço de 50 por 50, um pouquinho tortinho, né? Eu sou muito chata com isso. Aí eu, mesmo assim, eu pintei 3 em casa aqui e levei de presente para ela sortear, para dar para alguém. Então, eu acho que quando a gente tem, já tá tudo pronto, né? Você, eu vou fazer um trabalho desse, né? Ela que trabalha na escola, eu vou fazer um trabalho desse. Então, você já compra lá o tecido, já corta, já faz a bainha, já leva pronto. Você tem aí um meio caminho andado. Claro. Mas eu fiquei muitos dias pensando no que eu podia mostrar para ela. Aí eu fiz um vídeo mostrando como que eu pintava, o trabalho que dava para fixar. Olha que legal isso, o processo, né? Para elas entenderem qual era o grau de dificuldade. Não, você tem que fazer um vídeo, né? Eu fiz um vídeo, mostrei para ela, lavei, mostrei, olha, vai ficar assim, assim. E com a seda pura, é óbvio que ia ficar legal, né? Eu pensei nessa técnica do micro-ondas por conta dele já sair quentinho e fixado. Ali eu podia colocar num saquinho, dar um nó e trazer para casa. Porque pintar esticado não tem condição. Não tem. Não, Então, muito. Amiga, eu preciso destacar que, assim, tem uma pessoa que colocou aqui, guerreira, acho que foi a Eliana. Eu preciso destacar que realmente, mas assim, o guerreiro, eu acho que não é nem por pegar 100, mais 110 crianças e fazer 110 lenços e fazer tudo isso. Mas guerreira por ter saído do ateliê, por ter, assim, enfrentado um desafio novo, tentado fazer alguma coisa diferente com todo o conhecimento, aprendizado, as coisas que você desenvolve. A Rê é artistona, fica até emocionada. A Rê é artistona assim, de pegar um desafio e tentar. Ela vai, se não dá certo, ela tenta de novo, ela corre atrás. Então, eu achei que foi muito bacana esse desprendimento dela, do tipo assim, olha, eu vou encarar, eu vou ver o que eu faço, e aí adapta tecido, adapta... Eu gastei muito dinheiro. A gente gasta dinheiro. Eu fui na 25 de março, lá atrás da Praça da Sé, para comprar as coisas. Eu comprei essas coisas de plástico, gastei dinheiro, mandei fazer etiqueta, comprei os saquinhos. De costureira, gente, eu gastei mais de R$1.000. Foi R$1.000 de costureira. Porque não é barato, né? Mas vale. Eu não vou falar, a Jana é meu braço direito, ela é muito bacana. Então, eu ganhei dinheiro, lógico, a gente trabalha, né? Pode ter ganhado mais? Não, eu acho que foi uma experiência, foi a primeira experiência, né? Eu fiquei muito feliz e agradecida da Ana ter me chamado e ter confiado no meu trabalho. Porque essa escola é em Santo André? É São Bernardo? Não, Tatuapé. Paulo? Tatuapé. No Tatuapé. Você imagina, véspera do Dia das Mães, foi assim, eu falei, não, eu vou entregar, eu vou fazer, e deu certo, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu tenho algumas outras coisas, outros projetos na cabeça? Tenho.
É que, para falar a verdade, eu tô sem pintar, né? Eu pintei esse preto agora, eu pintei umas 2 borboletas que... você sabe que quando eu erro alguma coisa, eu utilizo até um batique e acabo mudando o meu trabalho. E eu tô com 2 lenços que eu acabei de fazer agora, mas eu tô precisando trabalhar com a seda, né? Não tô tendo tempo, porque eu tenho essa parte da estética para trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer agora, né? E por conta de inverno, eu tenho um monte de pós-operatório e você acaba fazendo isso. Mas eu preciso voltar a pintar de novo, né? Eu tenho um monte de coisa que eu já bolei e eu fico só assim, nossa, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não dá tempo. Mas, gente, vai atrás. Tem que... Dia das Crianças tá aí, sei lá, bolar alguma coisa, né? Até pro Dia das Mães do ano que vem, Dia dos Professores, né? A intenção é de pegar uma escola e falar assim, olha, o que você quer dar pro seu professor? Vamos fazer ele pintar o lenço dele? Porque, gente, quer uma coisa mais legal do que você usar um produto, um acessório que você fez? Eu acho isso bacana, né? Eu gosto muito de falar, nossa, que bonito, sou eu que faço, fui eu que fiz. Eu gosto dessa possibilidade. Então, o professor também. Chegar na escola e falar assim, olha, eu faço esse trabalho, o que você acha dos professores? Porque, né, até o professor pode fazer para a esposa, para a namorada, para alguém, para a mãe, mas está lá aprendendo. Então, é uma possibilidade, gente. É sair de dentro de casa, né? Não é fácil. Ó, eu gastei gasolina 2, 3 vezes, 4 vezes. Eu saí para fazer as coisas. Aí eu pedi para a moça que faz meus tags, Mônica, pelo amor de Deus, Mônica, eu preciso disso para ontem. Aí ela falou assim, não, vamos fazer. E aí fez, eu tava na correria, ela acabou deixando aqui na minha casa. É sair do toca, né? E fazer alguma coisa. Gente, é o que eu falei pra Simone outro dia. Não tá fácil vender lenço. Eu não sei se para vocês tá, mas não tá fácil. A gente não tá conseguindo vender nem o meio que básico, né? Eu conheço um pouquinho de economia, converso muito com meu marido, tá difícil. Então, tá difícil vender um acessório. É legal, é fantástico, é maravilhoso o que a gente faz. Mas a gente vai ter que bolar uma outra estratégia de É que assim, trabalhar. tem uma hora que chega um limite. Eu vejo assim por mim. Às vezes a pessoa compra um lenço, 2, 3. É difícil ela comprar o quarto ou o quinto, por mais que ela goste muito das coisas. Então, tem uma hora que o teu círculo, assim, ele vai se restringir. Né? Você tem 2 alternativas. Ou você expande esse círculo, participando de mostras, participando de algumas outras oportunidades, ou sendo criativa, né? Mas eu acho assim que pensa em vocês a primeira vez que tiveram contato com a pintura em seda. Gente, não foi uma experiência transformadora? Se não tivesse sido uma experiência transformadora, eu tenho certeza que vocês não estavam perdendo tempo aqui nessa live, né? Acho que vocês não estariam aqui ouvindo pintura em seda e tal. Quando eu comento que a gente tem uma comunidade de pintoras em seda, os meus amigos, porque eu conheço, a pessoa abre o olho desse tamanho e fala assim, como assim? Comunidade de pintores em seda, isso existe? Eu falei, existe. Tem muita gente fazendo muita coisa linda, muita gente frequentando sala de aula, frequentando curso, assistindo live, conversando com as outras, né? E aí, né, a nossa função é tipo assim, não vamos deixar a peteca cair, a gente vai, tá difícil, vem cá falar comigo, vamos ver se eu consigo te ajudar com alguma coisa, né? Não só nós, a gente tem apoios importantíssimos aqui. Aqui eu estou vendo das que estão aqui presentes nessa live, várias já vieram, a Josi, a Mônica, olha, estou até esquecendo os nomes já. A Val já veio aqui conversar com a gente também. Então, Via Marguta já veio falar com a gente, a Deia. É muito bacana, porque a gente vê que tem, né? Nós tivemos agora a última lá que foi das costuras, da Eli. Então, a gente sabe que a gente se fortalece quando uma conta com outra,
e vai fazer. E assim, muito dessa conversa de hoje, tipo assim, a gente tem que ter coragem, confiar no que a gente já aprendeu disso tudo, porque a gente aprendeu muita coisa. Porque quem aqui nunca borrou e ficou frustrada e já fez, o que faz para não borrar no próximo, né? E isso tudo dá para a gente levar esse encantamento para o mundo, né? Relevou para uma escola. Você pode. Eu estava falando para ela que eu recebi um convite para pintar no shopping. Eu estou assim, ó, tá? Não sei como é que vai ser isso, mas pois é, porque pintar num shopping, sei lá como é que vai ser pintar num shopping, ao vivo, né? Mas eu vou amadurecer isso com a pessoa que me convidou, ver se é isso mesmo que ela quer, e de repente uma experiência, aí teu nome fica conhecido, e você amplia um pouco esse horizonte, né? Na verdade, eu achei que eu fosse falar, eu vou me frustrar, não quero mais. Não. Na verdade, para mim foi ótimo. Eu fico pensando aqui, hoje a internet, ela tá aqui, as pessoas se estudam pela internet. Hoje você não vai nem mais fazer curso físico, né? Você acaba fazendo as coisas pela internet. Por que não mostrar o seu trabalho também pela internet, né? Eu fiquei pensando aqui, a gente podia fazer um kit de como você pinta seda e, sei lá, mandar para uma amiga, você quer pintar aí? Eu vou te mandar isso, o lenço está pronto, vamos fazer a técnica do micro-ondas, que é fácil, você vai gostar. Sei lá, eu fico com a cabeça a 200 por hora, eu falo, porque eu não paro. Eu tô sempre pilhada, tentando encontrar uma maneira de poder ajudar, ensinar alguém que queira pintar. Ou, vamos pintar o seu lenço, né? Várias pessoas já me perguntaram. Eu queria tanto fazer. Eu falei, vamos fazer, não custa nada. Vocês que estão em São Paulo, moram perto, vocês podiam inventar um desfile de seda, cada uma leva 5 coisinhas e faz uma coisa diferente. Eu não sei se você está tendo acesso aqui à conversa da turma, Rê, mas deixa eu comentar. A Elcimara falou que fez um trabalho legal para uma clínica oncológica, uma oportunidade, tem Outubro Rosa, e acho que foi ela que colocou do Outubro Rosa aqui para frente. Sim. Várias delas falando, realmente não está fácil vender seda, né? Eu confesso assim, eu não faço e ofereço meu trabalho. Eu sempre trabalho por encomenda, tá? Tanto é que essa semana eu tirei todas as minhas sedas, fiz até um post lá no Simone, porque eu estava tão apaixonada por elas, tendo um monte de ideia, mas é porque eu estou com alguns pedidos e as pessoas estão fazendo algumas demandas de tamanho, de tipo de seda, tudo, então eu estava vendo como é que eu ia conseguir atender. Mas é muito bacana porque a gente tem que encontrar outras maneiras de conseguir fazer esse trabalho sem que você saia em prejuízo, mas que dê para você continuar na sua jornada aí de aprendizado. Tá? Uma das coisas que eu fiz, gente, eu dei lenço de seda em sorteio de festa junina, tá? O que foi isso? Eu fiz um voucher falando, quem ganhasse aquele voucher lá no sorteio, não sei o que tem e tal, ia ter uma tarde pintando comigo, né? Que legal! E aí, eu dou o lenço, né? Aí essa menina que ganhou o lenço, ela falou, que legal, posso levar 2 amigas? Eu falei, posso, só que as amigas eu cobro a parte, né? Porque quem ganhou o prêmio foi você, eu não tenho como estender. Legal, já virou uma tarde entre amigas com bolo, champanhe, o que você puder colocar aí para deixar o negócio mais legal. Aí, assim, a gente ainda não marcou isso porque é recente, mas eu quero... Aí eu vou receber aqui na minha casa, eu vou fazer um cantinho, né, florzinhas, bonitinho e tal. Então, eu acho assim, a gente tem que criar algumas oportunidades e entender, olhar o teu redor, falar, e olhar no teu entorno, falar, bom, o que está acontecendo no meu entorno? É um hospital, é a oportunidade de você dar um sorteio para alguém. É um investimento, não deixa de ser investimento, mas é um investimento que promove o teu nome, te coloca assim na boca do povo, no bom sentido, né? Que as pessoas falam, olha, que legal, o que ela está dando? E aí a gente consegue se movimentar um pouco, no sentido de se expor, né? Não fica naquele negócio de pinta, oferece, pinta, oferece, pinta, oferece.
né? Então, tentar buscar alguns caminhos alternativos que possam promover essa venda, né? Essa é uma discussão contínua minha, né, Rê? A gente conversa muito sobre isso, sobre outras oportunidades. Por exemplo, eu moro num lugar turístico, né? A Bahia é turística, é super turística. E o Airbnb, por exemplo, eles estão no momento agora de oferecer experiências para os usuários. Por exemplo, você vem para a Bahia, eu quero jogar capoeira, eu quero velejar, eu quero, sei lá, fazer acarajé, qualquer coisa, né? E aí, dentro dessa experiência do Airbnb, você pode falar assim, olha, você pinta um lenço de seda com motivos baianos uma tarde comigo, vem fazer um batik baiano, né? Fazer alguma coisa assim. Então, é isso que eu falei, eu acho que é um grande exercício de olhar. Como é que a gente faz o exercício do olhar, né? De entender qual que é o teu ambiente, onde você está inserido, quais são as variáveis e como é que você consegue se relacionar com eles de uma forma que o seu produto possa ter um espaço, que você consiga fazer essa promoção. Eu né? tiro o papel para as pessoas que trabalham com feiras, né? A Mônica faz bastante, a Val fez bastante. Eu aqui em São Paulo, a gente conhece alguns locais, mas eu acabei, para falar a verdade, eu nem vou atrás, não fui atrás. Eu tiro o chapéu para quem faz essas feiras, eu acho bem legal. Eu adoro o artesanato em si. Eu sempre fui, desde pequenininha, uma artesã, né? Eu sempre fiz muita coisa de artesanato, já pintei muito. Então, eu tiro o chapéu para quem vai nessas feiras e expõe o seu produto. Eu acho que a gente tem um leque de possibilidades para poder... Eu não vou falar para você ensinar o outro, mas mostrar seu trabalho de uma maneira diferente. Eu não tenho como dar aula, não é nem o meu intuito, né? Nesse trabalho que eu fiz com as crianças, em hipótese alguma, eu fui lá como a professora para dar aula. E eu falei até isso para elas, né? Eu aqui só estou ajudando eles a pintarem o lenço que a mãe vai ganhar. Só. Eu não falei que, olha, vamos fazer assim ou não. Ah, eu não quero pingar, tia. Eu posso passar assim, olha, esfregando? Pode. Ele apertando o bastidor, o negocinho assim, o frasquinho e esfregando. Então, em maneira nenhuma eu falei que, né, eu sou uma pessoa para poder te ensinar. Não, eles não estavam ensinando, estavam fazendo trabalho para a mãe. Mas a gente tem uma série de possibilidades de levar o trabalho, né, de apresentar. Eu hoje estou assim mais... como que eu vou falar? Eu acabo mostrando mais do que vendendo, né? Eu já no outubro do ano passado, eu doei 2 lenços de 90 por 90 eu usei vários tons de pink. Eu coloquei, acho que ele está no feed no meu Instagram. E fez uma doação para uma ONG que trabalha com câncer. E elas lá acabaram fazendo um sorteio desses 2 lenços. Eu gosto muito disso, sabe? Eu tô com uma cunhada, eu tenho uma cunhada que tá com uma amiga que fez uma cirurgia agora. E eu falei para ela, olha, eu não posso ajudar de uma outra maneira, porque ela tem que pagar a cirurgia, mas eu vou doar um lenço que eu fiz de seda e eu queria que ela fizesse, porque ela tá fazendo algumas rifas de algumas coisas. Eu falei, ela pode fazer isso se ela quiser, ou ela pode usar, né? Mas é um jeito carinhoso de eu ajudar, né? Então, eu acabo doando para fazer isso. Como você doou um lenço para fazer outras coisas, eu gosto dessa possibilidade, né? Para mim, não tem problema algum em alguém falar assim, Regiane... Eu acho assim que não é doação pela doação, tá? Você tem que também ver como é que está o teu fôlego aí para isso, né?
Mas, assim, eu tomo um grande cuidado de fazer doações, por exemplo, sorteio de algum lugar que eu vejo que tem um monte de gente. A pessoa sempre me oferece, fala, posso falar de você? Aí eu preparo um textinho onde eu me apresento. Então, assim, a gente tem que aproveitar um pouco também essas oportunidades e até, eu digo, sem ser muito tímido, tá? Não adianta a gente ficar muito acanhado, porque senão, o que a gente quer? Se o sonho aqui é viver da arte, né? Se o sonho aqui é ter o seu trabalho reconhecido, ó, por exemplo, uma das próximas coisas que eu vou fazer, eu fiz uma série oceânica um tempo atrás, eu acho que eu vou reproduzir essa peça, essa série, colocar em quadros e pôr em exposição num restaurante aqui. Essa é uma das coisas que eu estou vendo para fazer, sabe? Porque também tem apelo com. Isso que eu faço, você tem que fazer uma leitura do lugar onde você mora, né? Então, aqui no meu caso, peixinho é uma coisa que tem apelo, né? Então, combina, tá certo. Né? Mas se não fosse peixinho e coqueiro, e fosse, de repente, montanhas, e fosse, de repente, um outro, nós estamos falando de Petrópolis, né? Da Drica. Montanhas, você tem outras coisas, né? E por aí tem outras riquezas. Rio Preto, né? Por exemplo, você tem muitos campos ali, criação, é gado, é plantio. Então, assim, a gente tem que olhar para o nosso entorno, uma valorização local. Aí tem estudos falando assim, né? Que hoje o global está começando a ficar um pouco sem identidade, né? E que existe um movimento para valorização do local. Então, é o teu entorno, né? A cidade grande oferece muitos elementos que de repente dá para trabalhar. Ai, gente, nossa, eu sou capaz de ficar mais 5 horas aqui falando com vocês, se vocês deixarem. Ai, eu estou até vendo aqui. Nossa, o pessoal escreveu um monte de coisa. Olha, muito bom. Terra da Uva, Drica, lá o pessoal lá de Vinhedo, Vinhedo, minha terra, né? Sim, eu sou paulistana, eu fiquei muito tempo em Vinhedo. Mas, e é bacana, porque aí você busca parceiros locais para poder expor o seu trabalho. E isso é muito legal. Ô, Rê, você me deixa ler uma frase que eu tinha separado? Acho que eu já Eu fiz uma acabei. colinha. Pode. Fiz uma colinha aqui. Eu fiz uma colinha que hoje eu estava andando lá no Instagram e eu parei no perfil de uma pessoa chamada Sônia SC Campos, que a gente segue por conta do Rots, é alguém que pinta seda também, né? Aí eu achei essa frase assim: é preciso seguir acreditando que algo bom nos espera ali na frente, pois a esperança é o mapa de quem não desiste de continuar. Então, que a gente tenha esperança, né, de que a gente vai conseguir construir e fazer um mundo e viver nesse mundo que a gente acredita muito que esse mundo é nosso da seda, né? E só mais um último recado, eu vi um monte de gente aqui tentando entrar na live. Gente, manda um direct pra gente, vamos criar uma live para vocês virem, contarem sua jornada, contar sua experiência. Drica, estou vendo que você tem uma baita bagagem com essa história de criança. Vamos criar um momento para você poder trazer isso para a gente. Simara nunca passou por aqui. Ederli está aqui comentando bastante também. Eliana, você sabe que essa porta aberta é toda tua, né? E eu estou vendo muita gente nova hoje e estou bem feliz. Bastante gente nova aqui no nosso perfil. Mas é muito legal, porque aqui a gente vai trocar essas experiências, vai trocar informações. Vem sempre alguém com alguma dúvida, e se a gente conseguir tirar, a gente tira. E eu acho que o Rotas, ele é para todo mundo, né? É para ajudar uma outra pessoa. Eu aprendo demais aqui. Eu não sei tudo. Aliás, eu não sei nada. Eu aprendo todo dia um pouquinho. Então, cada vez que alguém posta alguma coisa, eu falo assim, nossa, que bacana. Olha, ela utilizou isso, ficou super legal. Essas cores, olha que legal essa mistura de cor. Então, eu aprendo muita coisa. Eu acho que o Rotas é para todo mundo, não é? Eu tô aqui, a Simone, porque a gente acaba batendo papo todo dia e acaba se conversando, trazendo alguma coisa para cá. Mas olha, às vezes sou eu e a Rê aqui, porque a gente não teve tempo de falar, será que alguém quer vir? E não dá tempo. Então, por favor, apresentem-se para nós.
né? Eu posso fazer esse pedido, apresentem-se para nós, para a gente poder, porque cada história é inspiradora, e é isso que faz a construção realmente, sabe, do que a gente tem aí de troca e o que a gente pode fazer junto, né? Então, é só vocês falarem, olha, eu queria conversar, eu já fiz isso, agora estou fazendo isso, para mim foi legal. A Val tá aqui, ó, pode me chamar de novo. A Val também esteve aqui, a Vivian esteve aqui também, e a Vivian fez um trabalho bem bacana. A Drica já falou, ó, temos que fazer um encontro. Sim, Ai, mas Drica, vem conversar na live, vem trazer o que você faz, mostrar seus trabalhos. Aqui, eu acho que ninguém... eu acho que aqui ninguém trabalha com medo da outra pessoa, né? Ninguém... essa pessoa eu não vou falar muito o que eu faço, porque ela faz a mesma coisa que eu. Gente, todo mundo consegue dividir. Nossa, eu nunca fico nada guardado. Eu sempre, tudo que eu aprendi... mesmo porque você dividir, é tão personalizado o negócio que cada um fez do seu jeito, a tinta não espalha igual, não tem isso. Eu já comprei lenço, gente, de quem faz. Eu acho fantástico isso. A Simone já trouxe lenço para mim. Então, já fiz o de onça. Eu também gosto de ganhar, viu? Também, viu, Mônica? Você acredita que o da Mônica nem fui buscar ainda? Eu falei que eu vou fazer uma aula com ela e que agora não fui. Então, A Mônica. gente, precisamos terminar aqui. Eu sinto muito, mas aqui já deu o horário aqui. Eu não sei se o Instagram cai ou não. Ele caía antes, agora parou de cair, mas a gente não arrisca. Daqui 15 dias estamos aqui de volta, vamos trazer mais algum assunto, mas vão interagindo com a gente, manda mensagem, vamos trocando ideia, porque isso aqui é muito rico e é uma coisa bem legal, que é o que a gente tenta cultivar aqui. Rê, minha amiga, obrigada de novo. Coração para obrigada. Todo mundo. Foi muito bom. Só um pouquinho. Gonçalves S. Campelo, eu não sei qual que é o seu nome, tá? Onde que a gente compra tinta mais em compra? É um garimpo, tá? Mas, assim, a maioria das tintas você encontra na Prince mesmo, né? Mas nós temos outros fornecedores como Sedacolor, até a Acrylex tem uma linha de aquarelas para seda, mas assim, ela não é muito... o resultado final dele não é gostoso, assim, sabe? Não dá aquele toque, esse toque aqui, gostoso, né? A aquarela da Prince, tenta começar por ali. Ela é fácil de usar, você não tem que misturar com nada. Você tem tanto 72 horas, que, né, tem uma questãozinha aí de toque, e tem a de vaporização. Se você precisar de ajuda, que você não consiga por aí, corre para cá que a gente dá uma força, tá bom? Acho que é isso. Tá bom? Grande beijo para vocês. Obrigada.